Olá pessoal e bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de Arduino. Eu sou o João, eu sou aluno do 7º período de Engenharia de Software da Uniceplac e eu vou ser o instrutor de vocês ao longo desse módulo, que é um módulo que vai tratar de fato sobre o Arduino. Nesse módulo eu vou mostrar para vocês o que é o Arduino, para que ele serve, vou mostrar também uma plataformazinha online, onde nós vamos desenvolver alguns experimentos para quando chegar o momento de nós termos nossas aulas presenciais, vocês já terem toda a bagagem teórica para aplicar na prática, certo? Na aula de hoje, eu vou explicar como é que vai funcionar o módulo, certo? E vou mostrar também o que é o Arduino e falar um pouquinho sobre, tá? Então, basicamente, a divisão do nosso módulo vai ser dado da seguinte forma. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês o que é o Arduino, tá? De forma bem breve, sem se aprofundar muito. E as próximas aulas eu vou mostrar alguns experimentos, tá? Que eu dividi em experimentos básicos, intermediários e avançados, tá bom? Para desenvolver esse módulo, nós vamos utilizar o Tinkercad. Na próxima aula, vou mostrar para vocês como que é o Tinkercad e como nós utilizamos ele. Um experimentozinho básico, um experimento inicial. Bom, o que é o Arduino? O Arduino, pessoal, ele é uma plataforma de prototipagem, certo? Que nós podemos aplicar em vários projetos que necessitem de algum tipo de controle, algum tipo de leitura de algum sensor, etc. Tá? O Arduino em si, ele é uma plaquinha de circuito integrado que nele nós possuímos um microcontrolador, que é responsável por fazer o controle do que quer que esteja ligado a ele, tá? Bom, como eu disse, né, a gente pode utilizar em qualquer tipo de projeto eletrônico, tá? Seja projetos que precisam usar LEDs, motores, relés ou ler dados de sensores, tá? Para nós trabalharmos com o Arduino, nós temos que programá-lo, tá? Para ele poder executar as tarefas que nós queremos que ele execute. Para isso nós utilizamos a IDE própria do Arduino, tá? E para isso nós vamos utilizar a linguagem de programação C, tá? Tem como programar em outras linguagens, certo? Inclusive dá para programar em C++, que é uma extensão do C, mas existem outras linguagens de programação que nós podemos programar o Arduino. Hoje em dia, por exemplo, nós podemos utilizar o Python. Bom, aqui nós temos uma imagem do Arduino, certo? Detalhando um pouquinho sobre cada um dos componentes dele. Aqui, na verdade, é um dos modelos de Arduino, tá? Existem outros modelos. Esse aqui é conhecido como Arduino Uno. Para nós, aqui, o principal vão ser os seguintes elementos. Conector USB, que é onde nós passamos os nossos programas e dá para alimentar o Arduino por meio desse conector USB também. Nós temos o botão de reset, que vai basicamente reiniciar as nossas programações, tá? Temos o conector de alimentação. Esse conector serve para alimentar o Arduino também, tá? Então a alimentação dele pode ser ou por meio do cabo USB ou por meio desse conector de alimentação, tá? E aqui nós temos os chamados pins, tá? Nós temos os pins digitais, são esses aqui de cima, e nós temos os pins analógicos, tá? Mais para frente eu explico qual a diferença de cada um deles e para que nós utilizamos esses pins, tá? Mas basicamente esses pins servem para nós acoplarmos motores, sensores, LEDs e por aí vai. Cada um deles precisa ser ligado a um pin adequado, certo? Além disso, aqui não está mostrando, mas eu consigo alimentar o Arduino também por meio de alguns pinos que existem aqui embaixo, certo? Mas, no geral, nós vamos utilizar o cabo USB, certo? Os outros elementos que eu não falei são o oscilador, o ICSP Reader e o ATmega,
vocês não precisam se preocupar, certo? Mas caso vocês tenham curiosidade, esse aqui é o microcontrolador que eu citei no início, tá? Essa é a principal peça de toda a placa. Bom, para esse módulo, nós vamos utilizar basicamente os experimentos que estão nesse site aí, tá? Que é o site do laboratório de garagem, certo? Existe uma divisão já no site, certo? De alguns experimentos, mas eu separei alguns que eu julguei ser mais interessantes para podermos aplicar na parte presencial, certo? Então, basicamente, todos os experimentos vão ser retirados desse site aí, certo? Bom, a aula de hoje basicamente é isso, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, ao longo do módulo, vocês podem estar encaminhando para esse e-mail aqui, certo? É o meu e-mail institucional, tá? Então, qualquer problema, qualquer dúvida, vocês podem se sentir à vontade para mandar um e-mail, que eu vou tentar responder assim que possível, certo? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.